pessoal! Oi! Hoje nós estamos aqui para ver o programa Nossa Posição, o revolucionário conservador, com o tema Racionalização e Ética. O professor nos convida para raciocinar com ele sobre uma posição mais ética na sociedade. E numa suposição que alguém, crente que é um revolucionário, poderia perguntar com sarcasmo: você acha que vai conseguir mudar o mundo? Aliás, você acha que alguém te ouve? Aí esse indivíduo, que é muito comum, é um tipinho muito comum nos dias de hoje, onde os debates ideológicos estão muito acalorados, ele vai fazer essas perguntas de uma maneira inconsciente, porque ele quer desviar o propósito intelectual que o professor propõe na análise. E ele quer também estabelecer uma competição intelectual. Por que ele faz isso? Porque ele acha que o conhecimento dele, o saber dele é melhor, mesmo que esse saber seja irracional, porque nunca passou por um crivo de análise, por um crivo de crítica, né? Por uma crítica. Assim, o professor, não aceitando essa provocação, ele vai usar essa provocação como um exemplo para continuar a análise dele sobre o tema proposto, racionalização. E ele poderia reverter as questões e perguntar: você me ouviu convidar o mundo para raciocinar comigo? Você me ouviu convidar alguém para raciocinar comigo? Você me ouviu convidar você especificamente para raciocinar comigo? Não ouviu. Então, aí vem a lição. Ouvir não é apenas registrar os sons pelos ouvidos materiais. O convite para raciocinar é para ouvintes atentos, que conseguem interpretar os sons dentro de um contexto racional, que conseguem usar a inteligência para entender o significado dos sons que os sons trazem. Aí então que vem a distinção que Jesus fazia: para quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. E o professor fala no idioma português. Ele procura não utilizar palavras difíceis, ele não se utiliza de uma linguagem técnica, portanto é possível para qualquer pessoa compreender o que ele está dizendo. Agora, as questões deste sarcástico mostram que ele não conseguiu ouvir de forma inteligente, ele não conseguiu compreender o contexto racional colocado. E qualquer pessoa poderia verificar lá: o professor não fez um convite ao mundo, ou o professor fez um convite específico a ele que está assistindo o programa. Agora, se ele não compreendeu esse convite inicial, ele não vai compreender nada do que vem depois. E se existem no mundo muitas pessoas semelhantes a ele, não iguais, mas semelhantes a ele, o professor faz uma previsão: muitos não ouvirão e nem conseguirão entender o convite feito. E ele afirma isso porque essa reação cheia de sarcasmo é algo muito comum hoje em dia. É aquele tipo militante que a gente pode usar o exemplo do indivíduo da esquerda, né? Em que ele, na fala dele, ele apresenta um sarcasmo que tenta fazer parecer que é superior àquele com quem ele está conversando. E isso em função de um amestramento feito por um dono ideológico que tem um interesse claro de que esse seu amestrado não raciocine. Porque quanto menos esse amestrado usar a razão, mais ele é levado pelas emoções. E sendo levado pelas emoções, ele se torna uma presa fácil para uma manipulação ideológica.
Logo, ele é amestrado para parecer racional e usar dessa entonação sarcástica, mas é encorajado a continuar agindo como um animal irracional e, inclusive, pensando com a cabeça daquele que o amestrou. E assim ele vai se fechando cada vez mais a qualquer tipo de convite a reflexões racionais. Um exemplo claro disso a gente vê no Facebook. Quando alguém coloca lá um texto que exige uma leitura mais atenta, que exige um raciocínio, uma reflexão, raros serão as pessoas que irão curtir, que irão compartilhar, e raríssimos serão os que investirão um tempo para fazer um comentário nessa postagem. Então, o professor alerta que as perguntas deste sarcástico, elas parecem inofensivas, elas parecem racionais, mas elas não são. Caberia, dentro do contexto, ele simplesmente dizer: sim, professor Jorge, vamos raciocinar juntos sobre ética. Ou ele dizer: não aceito, não quero raciocinar junto com você. Era uma coisa ou a outra. Então ele mostra que ele não teve, ele não ouviu de forma inteligente o convite feito. E se ele não ouviu, significa que ele está fechado para o diálogo. Ele não consegue dialogar se ele não ouvir o que o outro está dizendo para ele, né? Então ele está fechado num mundinho de crenças, num mundinho de preconceitos, e não se abre para outra coisa, né? Para atender o convite, no caso. Enquanto o professor fala, ele pensa no que ele vai falar. Então ele não ouve. Então, se ele não ouve, aí vem as questões deles que estão deslocadas, desfocadas do convite feito. Então o professor afirma: as questões que ele apresenta são racionalizações. Por que racionalizações? Porque sentiu o convite feito como desafiador. E sentindo como desafiador, ele reage ao que ele sentiu e não ao convite propriamente dito. Ou seja, ele sente algo, aí ele age de acordo com o que ele sentiu e em seguida ele apresenta estas questões que tentam fazer parecer racionais, mas que não são reação às emoções que ele sentiu em relação ao convite feito ou mesmo em relação ao professor. Então o professor ele está tratando do quê? Do indivíduo com um bloqueio mental. Esse bloqueio mental impede que ele aceite um diálogo racional, que implica no quê? Em ouvir aquilo que está sendo dito, fazer uso da inteligência para interpretar aquilo que está sendo dito dentro do contexto racional, né? Das palavras, das informações, das ideias, e juntos caminharem para chegar a uma conclusão. E esse bloqueio mental, como disse a Cione, também pode surgir entre militantes de uma ideologia política. Então esses militantes eles adoram se sentirem revolucionários, progressistas, inovadores, mas agem na prática para destruir tudo que a civilização conquistou no campo da moral e da ética. No início do programa, o professor ele cita esse exemplo do hipotético indivíduo que age com sarcasmo diante de um convite feito para o raciocínio, e o professor coloca que esse é um tipo muito comum e normalmente, de ordinário, é melhor ignorar esse tipo comum. Por quê? Porque ele não está disposto a, junto com o professor, caminhar num processo racional. Ele está disposto a uma competição, como já foi dito, uma competição onde ele sente que é superior ao outro que está propondo o convite. Mas o professor ele vai utilizar sim o exemplo para tratar da racionalização. E as reflexões que o professor propõe no programa, elas vão ser guiadas por princípios científicos da psicologia racional. E a psicologia racional é uma psicologia comparativa,
Ou seja, ela compara o comportamento dos animais irracionais com os comportamentos do homem, porque entende que também, obedecendo a um princípio evolutivo, que não houve descontinuidade no processo evolutivo. Então, o homem não houve uma interrupção do processo evolutivo dos animais, interrompe e o homem dá um salto e continua a sua jornada. Não há essa descontinuidade. Por isso, para trazer um exemplo comparativo, ele vai trazer o exemplo de um cão vira-latas, um cão sarnento, para comparar com o comportamento do homem. Então, ele compara da seguinte maneira: ambos, tanto o homem como esse cão sarnento, eles obedecem a um princípio comum, que é o princípio do sentir e agir de acordo com o que sente. E como que age um cão sarnento? Um cão sarnento, quando ele sente uma coceira, ele reage coçando e coça até que ele obtenha um alívio dessa coceira. E essa é uma reação instintiva, é uma reação reflexa, é uma reação automática. O cão não pensa, estou com coceira, vou coçar. Não, ele faz. E ele faz sempre do mesmo padrão. Toda vez que um cão sarnento estiver com coceira, ele vai coçar. A inteligência desse cão, ela é limitada a esse padrão instintivo. Ele não é capaz, por exemplo, de perceber que o problema dele é muito maior do que a coceira que ele sente. O problema dele, a coceira é apenas um sintoma de algo muito mais sério, que é a sarna. E esse tipo, como do exemplo que o professor utilizou para discutir sobre a racionalização, que é esse tipo que reage de maneira sarcástica a um convite racional, ele pode ser uma mulher, ele pode ser um homem, ele pode ser um gay, ele pode ser um transgênero, ele pode ser de qualquer gênero que escolha. Mas, sendo um animal racional, quando age para aliviar algum incômodo que sente, sem examinar racionalmente o que sentiu, ele está agindo igualzinho ao cão sarnento. Só lembrando que o professor traz a reação desse tipo sarcástico enquanto um exemplo de racionalização. Isso não significa que quem usa do sarcasmo é que está racionalizando. E também a racionalização não acontece em alguns momentos específicos, de uma maneira esporádica. Trazendo essa lei que compara o homem com o animal, que tem essa mesma origem animal, né? Nós todos racionalizamos, e o problema é que muitos racionalizam quase que a maior parte do tempo. Isso significa que nós temos sim, quanto homens, a capacidade de raciocinar. Mas quando a gente limita a nossa inteligência humana para atender às reações animais, sentimentais, instintivas, nós não estamos raciocinando, mas podemos ter essa impressão, porque fazemos uso de conteúdos culturais, ideológicos, que foram amestrados, né, de uma maneira que nos parece ser muito inteligente. Mas a origem, a motivação desta ação é a mesma do animal, né? Por isso que nós vimos que esse tipo sarcástico, comprometido em responder ao incômodo que sentiu diante do convite, ele não raciocina diante desse convite, não raciocina com os termos dados pelo professor. E nessa situação a psicologia racional explica que ele se coça e racionaliza com essas questões inocentes. Ele ataca então o feito animal, mas de uma maneira aceita culturalmente. Então, racionalização é um conceito da psicologia que indica justamente esse padrão de agir de acordo com os sentimentos, motivado pelos sentimentos, mas explicando com conteúdos memorizados por amestramento. É isso mesmo, o homem é amestrado. Ele memoriza
de acordo com as recompensas que recebe e com as punições. Então, trazendo um exemplo de um garoto que, por exemplo, está fora de casa, se sentindo sozinho, desamparado, e encontra um grupo de esquerdistas, né, que lhe é simpático, que faz amizade com ele. Ele tem contato com essas ideias de uma maneira em que ele quer ser bem recebido, de maneira a associar esse sentimento de prazer que ele tem diante dessas pessoas com as ideias de esquerda. Assim, quase que automaticamente ele passa a reproduzir essas ideias para receber os elogios, os reforços, né, conhecidos dentro do condicionamento, para agradar essas pessoas, ter uma boa convivência com elas. Mas não deixa de ser uma conduta amestrada. Então, nesse amestramento em que a pessoa tem que ser rebelde a ideias como ética, moral, só diante dessa palavra já salta na mente dele, enquanto uma resposta reflexa, de que é coisa de conservador, ultrapassado. Então, essa é uma resposta amestrada. De fato, ele acaba sendo preconceituoso porque não analisa se isso é uma verdade ou não. O professor também explica que a psicanálise usa esse conceito da racionalização enquanto um mecanismo de defesa do ego quando se depara com situações interpretadas como ameaçadoras. Por essa visão, o sarcástico teria se deparado com ideias divergentes de suas crenças. Por isso, usou do sarcasmo, fazendo uma ironia para agredir o professor. Então, o sarcasmo é justamente esse instrumento de se colocar como superior, quem sabe tentando intimidar a pessoa, né? Então, de qualquer forma, racionalizar, seja enquanto uma resposta amestrada ou uma resposta defensiva, é sair do contexto lógico que foi apresentado. O professor também traz outro exemplo e explica a racionalização, que é de uma pessoa que tem bulimia. E a bulimia é quando ela tem uma espécie de transtorno alimentar que ela provoca o vômito depois de ter se alimentado, né? No caso do programa, a pessoa tinha bulimia e também uma visão distorcida de seu corpo. Ela se julgava obesa, mas na verdade não era. Então, como que essa pessoa racionaliza, né? Ela age movida por esse sentimento de incômodo de uma obesidade imaginária, provocando o vômito, e explica esse seu comportamento dizendo que ela vomita para evitar, para se livrar da obesidade. Essa explicação parece racional, né? Mas, na verdade, ela está atendendo a esse sentimento. E com isso, ela acaba ignorando que o verdadeiro problema que ela tem, que é de uma neurose obsessiva. E ao vomitar, ela não cura a sua neurose. Da mesma maneira que o cão, na medida em que se coça, ele não cura a sarna, né? E dessa forma, tanto a coçada do cão quanto essa reação de vomitar atendem ao incômodo sentido e provoca como consequência o agravamento de uma neurose, no caso de quem tem bulimia, e no caso do cão, o agravamento da própria sarna. Então, pessoas, seja conscientes ou inconscientes, apresentam a racionalização como uma tendência padrão na defesa e na manutenção das suas crenças amestradas, dos seus vícios, dos seus preconceitos irracionais, né? Então, existem duas modalidades principais de racionalização. Uma é o pretexto e a outra é a justificativa. No pretexto, ele aparece antes da pessoa realizar o ato. Trata-se de uma, digamos assim, uma desculpa razoável, geralmente nobre, que o sujeito dá antes de realizar um ato moralmente reprovável.
Então, enquanto exemplo, o professor traz no programa o rapaz que está cansado da namorada, já não aguenta mais a namorada. A namorada gosta dele, ama ele, mas ele não aguenta mais a namorada. Então ele diz para a namorada assim: olha, eu vou me afastar de você para não atrapalhar mais a sua vida. Eu vou deixá-la livre para que assim você encontre alguém melhor do que eu, porque você merece. Como ele é bonzinho, né? Bom, um outro exemplo pode ser justamente desse indivíduo que, ao ouvir o convite do professor, pode pensar assim: eu vou mostrar para esse sujeitinho as verdades que ele precisa ouvir. E aí faz as perguntas: você acha que vai mudar o mundo? Você acha que alguém te ouve? Um outro exemplo seria do indivíduo que vai para outro país, né, que diz que quer ir para outro país porque aqui não acha um emprego bom e ele precisa ganhar dinheiro, porque ele precisa cuidar dos pais que são idosos. Ele pode achar que essa decisão ela é racional, mas ele atende justamente a um desejo amestrado de ficar rico, de vencer na vida. Mas o fato é que, indo para outro país, ele estará abandonando os pais. Então, a outra modalidade de racionalização é a justificativa, como eu disse. Só que a justificativa, ela ocorre depois que o indivíduo tem a ação, e geralmente também é nobre. Então, ele tenta, com a justificativa, fazer parecer que o seu ato foi deliberado, inteligente, quando na verdade é sentimental. Então, enquanto exemplo, nós podemos ter aquele marginal que vai assaltar um cidadão e mata o cidadão durante o assalto. Depois que é pego, justifica o seu ato, dizendo que agiu em legítima defesa, porque o cidadão reagiu. Ou então, outro marginal, outro bandido, que é pego roubando e diz assim: eu faço isso, ele justifica, né? Eu faço isso porque eu sou uma vítima da sociedade. Ou então, naquele exemplo do indivíduo que foi para outro país, ele já lá no outro país, ele diz assim: eu sinto tanta saudade dos meus pais, como é difícil você ficar longe de quem você ama, mas eu faço isso por eles, porque ganhando bem, ganhando em dólar, inclusive, eu posso cuidar melhor deles. Então ele racionaliza quando ele tenta fazer parecer racional o seu ato que é sentimental. Algum fato provoca nele um sentimento que incomoda e ele precisa agir. Então ele sente e age, é automático, é reflexo. Mas a sua ação tem que parecer racional, tem que ser aceitável socialmente. Mas na verdade foi motivado, foi provocado por um sentimento. Mas ele acredita que a sua ação é fruto, é resultado de uma decisão voluntária e racional, quando na verdade obedeceu a um motivo que é sentimental e instintivo. Como no exemplo do sujeito diante do convite do professor, o que é que ele faz? Ele sente um incômodo e age. Então a sua ação é de ataque, é de agressão, é ofensiva, mas essa ação está respondendo, está vindo para aplacar um sentimento que ele tem, não enquanto uma resposta racional ao convite efetuado. Então o professor repete mais uma vez para deixar claro mesmo, vou falar praticamente as mesmas coisas que a Cris, porque a Cris já deixou bem claro que racionalização é explicar de uma maneira supostamente racional, né, um ato que vai ser realizado, ao qual nós podemos chamar de pretexto, ou a um ato que já foi realizado, que nós podemos chamar de justificativa. Outro exemplo também que nós temos, de racionalização é a seguinte: você está lá no meio da cidade, você encontra uma pessoa amiga que há muito tempo você não vê. Como vai? Tudo bem? Quanto tempo? Que bom, quero conversar com você um pouco mais. Vamos até lá em casa? Minha mãe está preparando uma deliciosa feijoada. Convido você, vamos até lá. Sem saber
você não sabe que essa pessoa teve um trauma de infância em relação à feijoada. Então, você não tem como saber. Só que essa pessoa, ao invés de reagir de uma maneira um pouco mais delicada, um pouco mais civilizada, vamos dizer assim, e falar simplesmente, não posso, eu gostaria muito, mas eu preciso pegar o ônibus, eu preciso pegar os meus filhos na escola, fica para uma outra vez. Não, ela simplesmente tem aquele sentimento que traz nela um transtorno, e com isso ela enjoa e com isso ela vomita em cima de você. Aí o que acontece? Puxa vida, afinal de contas, nem ela sabe porque vomitou, né? E nem você sabe porque ela vomitou. Esse vômito é praticamente as perguntas do sarcástico, que realmente ofendem, não traz nada de diferente e são totalmente irrefletidas, irracionais, assim como o vômito, né? E esse vômito que você fica sem saber qual é a situação, porque como você não está sabendo do que aconteceu lá na infância, você simplesmente pergunta, puxa vida, pergunta-se, mas por que ela reagiu desse jeito, né? Afinal de contas, ela nunca experimentou a feijoada lá, a feijoada da minha mãe, a feijoada lá de casa, por que ela se sentiu enojada e vomitou? Então o professor explica que isso é um exemplo típico de racionalização inconsciente. Então o professor Jorge faz uma analogia entre essa pessoa que, diante do convite à feijoada, vomita, e a pessoa que fez as perguntas sarcásticas diante do convite para raciocinar. No caso da pessoa convidada para a feijoada, o que se esperava era uma resposta coerente com o contexto do convite. Era sim, eu quero comer a feijoada, ou não quero comer a feijoada. O que não se esperava era uma reação sentimental de vomitar sobre a pessoa que convidou. Sim. Da mesma forma, a pessoa que foi convidada para raciocinar sobre a ética junto com o professor, o que se esperava era uma resposta coerente com o contexto, que poderia ser, sim, eu quero raciocinar com você, ou não quero raciocinar com você. O que não se esperava era uma reação agressiva, sentimental, na forma de perguntas sarcásticas. Essas perguntas, você acha que vai conseguir mudar o mundo e você acha que alguém te ouve? Essas perguntas são agressivas porque têm algumas afirmações implícitas. Em outras palavras, está se afirmando, está se dizendo, eu sei de uma coisa que você não sabe. Você acha que vai conseguir mudar o mundo, mas não consegue. Você é muito presunçoso por achar isso. Você acha que alguém te ouve e isso é uma ilusão. Você não sabe o que é a realidade. E então você é burro, você não é inteligente, você é otário. E enquanto isso, eu sou humilde, sou inteligente e sou realista. São essas afirmações implícitas nas perguntas que o sarcástico fez. Pode até ser inconsciente, como muitas vezes é. Ele não sabe que está agredindo quando faz essas perguntas. E de qualquer forma, essas perguntas são ofensivas porque insinuam que o professor Jorge precisa da autorização, da aprovação de alguém ou do mundo todo para levar um estudo sobre a ética, como se ele fosse um Maria vai com as outras. Este indivíduo foi educado desde a sua infância, foi amestrado por uma cultura. Esta cultura é de uma baixa qualidade moral. Esta cultura recrimina, ridiculariza os comportamentos que é de buscar a verdade, usar a razão e denunciar comportamentos nocivos que causam mal para a sociedade. E por outro lado, aprovam os comportamentos que é típico daqueles que bancam os revolucionários, que despreza a ética e acabam causando mal para a sociedade. E por estar sempre preocupado com o que os outros vão achar dele,
por estar preocupado se vão aprovar o comportamento dele ou vão reprovar, este indivíduo é um Maria vai com as outras. E ele sente medo de questionar o próprio amestramento que recebeu, da educação que ele recebeu desde a infância. Ele se sente desafiado diante do convite do professor para raciocinar com ele sobre a ética, e diante deste desafio sente medo, e diante deste sentimento de medo reage também sentimentalmente por meio de agressões na forma de perguntas sarcásticas. E com essas perguntas, esse tipo sarcástico mostra que o convite que o professor Jorge faz não foi ouvido de modo inteligente. Ele quer convencer que é inútil convidar pessoas para raciocinar sobre ética. Ele quer, então, ele sugere, com essa pergunta: você acha que alguém te ouve? Você acha que vai conseguir mudar o mundo? Ele sugere que ninguém aceitará esse convite para um encadeamento, para um entendimento racional sobre ética. Então, o que ele quer é que se desista do empenho de convidar pessoas para buscar uma melhora moral do homem e da sociedade. Esse tipo sarcástico é arrogante, e é desrespeitoso. E ele é guiado por crenças ideológicas e por preconceitos. E sempre haverá um tipo como este arrogante que, diante de um encadeamento racional, tentará desviar o curso lógico para razões irrefletidas, para falsas razões. E o que ele quer, então, é controlar o dialogante, e levá-lo para a escuridão dos seus conhecimentos, para questões sentimentais e, portanto, para a mentira. O filósofo Sócrates recomendou: conhece-te a ti mesmo, e Jesus, com pensamento semelhante, com ensinamento semelhante, ensinou: conheça a verdade e ela vos libertará da mentira. E esses dois pensadores, esses dois mestres, em suas respectivas épocas, ainda não conheciam, não havia sido ainda criado o termo racionalização, o conceito da racionalização, mas eles já alertavam pessoas, para que se tomasse conhecimento da ignorância de si próprio. Então eles convidavam para que se fizesse um autoconhecimento e para que as pessoas deixassem de viver na mentira. E aqueles que tentaram impedi-los de levar uma proposta ética e moral, tiveram que matá-los, porque eles não desistiram do seu propósito. Esses dois mestres nunca desistiram de alertar as pessoas que a ignorância é que mantém o sentimento de ódio em alta e o amor em baixa. E eles não desistiram de convidar as pessoas para raciocinar, porque eles raciocinavam, dirigiam seus atos por processos mentais capazes de relacionar causas e efeitos e chegar a verdades. A sua inteligência, por isso, não estava bloqueada, e eles foram capazes de entender qual seria a posição existencial mais adequada para o homem e o porquê eles não conseguiam chegar nela. Então, quando as frases que você citou, de Sócrates, conhece a ti mesmo, e de Jesus, conhece a verdade e ela vos libertará, essas frases são conclusões de um processo racional. E como tal, eles tinham muita convicção nessas verdades, tanto tinham que eles convidavam outros para raciocinar com eles e dirigir-se ao mesmo caminho, o caminho da razão, que traria ao homem a possibilidade da solidariedade, da amorosidade. E deram sua vida por isso, tanto que não aceitaram os subornos e as trocas que lhes foram oferecidas e não queriam entrar em contradição, porque se isso fizessem, todo o seu raciocínio estaria jogado por água abaixo. Muitos outros homens na história seguiram o exemplo de Jesus e de Sócrates, convidando outros homens
para o caminho da razão, para raciocinar com eles, porque entendem que o homem deve se renovar constantemente. Ele deve partir para o autoaperfeiçoamento que o levará à sublimação. E a sublimação fará com que aqueles atos, mesmo motivados por impulsos animalizados, tomem um outro destino diferente de só investido na luta pela sobrevivência pela sobrevivência individual e a sobrevivência da espécie, podendo criar coisas novas e contribuir para o todo social. Dessa forma, eles teriam atos éticos, atitudes que, como já disse, contribuiria para o social, levando a solidariedade e o desenvolvimento da amorosidade que Jesus tanto defendia. Foi só com a sublimação que o homem teve muitas conquistas, tanto no campo civilizatório como no campo humanístico. Não foi com a resistência. A resistência só leva o indivíduo, como já foi explicado, a se manter nas ideias que ele foi amestrado ideologicamente. Ideias, comportamentos, sentimentos que ele repete constantemente, mas que bloqueiam a sua inteligência. E os mantém numa posição existencial de ignorância. Bom, o professor, ele termina o programa relembrando a pergunta do início, para o suposto sarcástico, Você me ouviu convidar o mundo para raciocinar? Você não me ouviu fazer isso. Você também não me ouviu convidar qualquer um para raciocinar. Eu convidei aqueles que querem raciocinar, porque ele sabe que inclusive o sarcástico tem esse potencial para raciocinar. E ele ainda coloca, olha, essa é a minha posição de vida. Eu vou convidar os homens para raciocinar e estou convidando você também. Você é que vai ter que decidir se vai continuar nessa posição ignorante ou se vai tomar um rumo novo na sua existência. Bom, o professor coloca isso e eu penso, e a nossa posição? Qual é? Eu penso nas minhas posições, e penso o que eu quero para mim. Eu quero manter o exemplo, quero seguir o exemplo dos magníficos homens que trouxeram progressos à nossa sociedade, ou eu quero continuar numa posição de oposição, sempre numa posição oposta ao raciocínio, o que traz sofrimentos imensos e que você não consegue perceber que está sofrendo por não buscar as verdades e viver num mundo de mentiras.